Olá, pessoal, estamos de volta para dar continuidade às nossas aulas. Bom, prometi aos meus alunos aí da turma que já está encerrando que eu gravaria um vídeo sobre concordância nominal e outro sobre concordância verbal e depois um terceiro dando sequência ao assunto sobre questões da Banquibad para discutir. Então, hoje nós vamos começar o assunto concordância falando sobre a concordância nominal. Vamos lá? Bom, gente, então vamos entender o que é concordância. O nome já diz, concordância é concordar. Nominal, concordar com o nome. Então é isso, você vai concordar com o substantivo em gênero e número as palavras que o acompanharem. Que palavras são essas? O artigo, o pronome, o numeral, todas as palavras que acompanharem o substantivo vão concordar com ele. Por exemplo, se eu digo menino, substantivo masculino singular, o menino bonito. Perceberam? Ah, passei isso para o plural. Meninos, os meninos bonitos. Passei para o feminino. Menina, a menina bonita. Ó, concordei em gênero. Passei para o plural. Meninas, as meninas bonitas. Aquelas meninas bonitas. Perceberam? Então, temos que fazer a concordância com o substantivo em gênero e número. Gênero, masculino, feminino. Número, singular, plural. Regras gerais. Quando nós temos a concordância do adjetivo com um único substantivo, o que faremos? Observem. Recebi um bom livro. Recebi bons livros. O adjetivo vai concordar com o substantivo em gênero e número, que acabamos de falar ali em cima, certo? Gente, repare, recebi um bom livro. Você tem um artigo indefinido aqui, né? Um bom livro, um livro qualquer, não definir que livro é esse. Quando você tiver o artigo definido, nessas situações, gramaticalmente falando, você até pode colocar aqui, recebi uns bons livros. Mas não soa estranho? Soa, né? Então, assim, dependendo da semântica da oração, é desnecessário você usar esse um no plural aqui, certo? Para a clareza textual fica até melhor você não utilizar com essa ideia aí. Recebi bons livros. Você não quer generalizar? Você não quer indeterminar? Então, só retirar aqui e não vai fazer diferença, tá? Então, resumindo, eu tenho ali o artigo indefinido com o substantivo e passei para o plural. Passou para o plural, você coloca sem o artigo, tá? Fica melhor. Ó, realizou uma obra magnífica. Realizou uma obra magnífica. Uma obra qualquer, não defini que obra foi essa. Passei para o plural. Realizou obras magníficas. Repararam? O substantivo vai concordar com... Perdão, o adjetivo vai concordar com o substantivo em gênero e número. Feminino plural, feminino plural. Então, essa é uma das regras gerais aí da concordância. Vamos ao próximo slide. Vamos lá, gente. Ó, adjetivo anteposto a dois ou mais substantivos. Repara, o adjetivo vem antes de dois ou mais substantivos. Eles são de gêneros diferentes, professora. O talento, a beleza, um é masculino, o outro é feminino. O que eu faço agora? Você vai concordar com o mais próximo. Então, olha aqui, o adjetivo está aqui. Deixa eu só destacar aqui para vocês. O adjetivo está aqui, ó, raro. Quem é o substantivo mais próximo dele? Talento, masculino singular. Então, ele ficou no masculino singular. Raro, talento e beleza. E se eu invertesse? Seu trabalho revelou-nos beleza e talento. Ó, beleza agora veio antes. A beleza, feminino singular. Então, olha, o adjetivo vai concordar. Rara, beleza e talento. Concordou com o mais próximo no feminino singular. Atravessamos tranquilos bosques e florestas. Bosques, ó, masculino plural. Tranquilos, o adjetivo concordou, ó, no masculino plural. Agora eu inverti, ó. Atravessamos florestas e bosques, ó. As florestas, feminino plural. Então eu concordei aqui, ó. Tranquilas, né? Tranquilas florestas, feminino plural. Certinho? Então, reforçando a ideia, o adjetivo vem antes, anteposto, vem antes de dois ou mais substantivos. Sempre concordar com o mais próximo, certo?
Bom, vamos lá. Tem exceções? Claro, toda regra tem sua exceção. Então, vamos ver quais são as exceções aqui. Gente, exceções, quando você se referir a substantivos próprios, grau de parentesco ou títulos. Aí, ele deve ir para o plural quando essa construção da frase indicar que ele se refere a todos. Por exemplo, ó, estudamos os extraordinários Camões e Gil Vicente. Nós estudamos os dois. Se nós estudamos os dois, então, ó, os extraordinários, concordei no plural, tá? Concordando com as duas pessoas aqui, ó. Os dois escritores portugueses, correto? Luís de Camões e Gil Vicente. Colaborava com as esforçadas mãe, irmã e tia. Olha aqui, ó. Mãe, irmã e tia. 3 substantivos femininos, correto? Então, ó, esforçadas, feminino plural, tá? Chegaram os vitoriosos governador e prefeito, ó, títulos, o governador, o prefeito. Os dois aqui no masculino, correto? Então, olha, gente, vou concordar com os dois no plural. Os vitoriosos, governador e prefeito. É a construção frasal que vai me dar isso, ou seja, a construção da frase e a semântica, né? Um contexto que deixa isso claro para mim, tá bom? Vamos ao próximo slide aí. Vamos lá, outra exceção. Gente, função de predicativo. Quando esse adjetivo estiver em função de predicativo, aí é o tanto faz. Ele pode concordar com o mais próximo, ele vai concordar com todos. Observe os exemplos. Estava oculta, olha o adjetivo aqui, ó. Oculta a carta, a joia e o testamento. Eu tenho 3 substantivos aqui, ó. 2 femininos e um masculino, perceberam? A carta, a joia e o testamento. Eu concordei com quem? Eu concordei com o mais próximo, ó. A carta, feminino singular, tá? Estava oculta a carta, a joia e o testamento. Observe que o verbo está no singular, porque eu estou concordando apenas com o mais próximo, certo? Então, o adjetivo no singular e o verbo também no singular. Agora, preste atenção aqui. Estavam ocultos a carta, a joia e o testamento. Gente, observe. O predicativo, que é o adjetivo aqui na função, né, de predicativo do sujeito. O predicativo, ele aqui está no plural masculino. Por quê? O que nós temos aqui? A carta, a joia e o testamento. Eu tenho 2 substantivos femininos e um masculino. Então, se eu vou concordar com todos e tem um no masculino, vai prevalecer o masculino. Lembra daquela história? A gramática machista? Gramática machista. Eu posso ter uma sala com 30 alunas. Eu tenho um aluno, eu tenho que falar alunos. Não é isso? Meus alunos. Eu não posso falar minhas alunas, porque eu tenho um rapaz na minha sala. Então, é o machismo da gramática. A gente brinca, né? O machismo da gramática. Não podemos, então, aí, se vamos concordar com todos, usar um feminino. Temos que usar o masculino, indicando que a minha concordância é com os 3, correto? Olha o plural aqui, certinho? E observem que o verbo também vai fazer essa concordância no plural. Estavam ocultos, certo? Isso em função de predicativo, quando tiver verbo de ligação. Bom, vamos a outra regra. Adjetivo posposto a 2 ou mais substantivos. O que nós vimos até agora? O adjetivo antes de 2 ou mais substantivos. Agora é o inverso, ele vem depois de 2 ou mais substantivos. Vamos direto ao exemplo aqui, ó. Recebeu um elogio e uma promoção merecido, ó. Um elogio, substantivo masculino, uma promoção, substantivo feminino. Então, eu tenho 2 substantivos de gêneros diferentes, um masculino e um feminino. Como que eu faço essa concordância? Eu posso concordar com o mais próximo. Quem é o mais próximo do adjetivo? Promoção. Então, ó, promoção merecida. Concordei com o mais próximo, tá? Concordei com o mais próximo. Promoção merecida. Recebeu um elogio e uma promoção merecida. Ou eu concordo com os 2. Se eu concordar com os 2, aí é aquela bendita regra da gramática, prevalece o masculino. Então, vamos lá.
Recebeu um elogio e uma promoção, merecia 2. Ah, o que ela fez? Ela concordou com os dois, ó. Coloquei no masculino plural, tá? Um elogio e uma promoção merecidos. Então, vocês têm duas possibilidades. Ou concorda com o último, que é o mais próximo do adjetivo, ou concorda com todos. E aí, se houver um substantivo no masculino, vai prevalecer o masculino, concordando no plural. Correto? Prosseguindo. Bom, vamos lá. Agora vai inverter a situação. Agora nós temos 2 ou mais adjetivos com um substantivo. O que nós vimos até agora? 2 ou mais substantivos com um adjetivo. Agora invertemos. São 2 ou mais adjetivos para apenas um substantivo. O que nós podemos fazer? Gente, tem duas construções possíveis nesse caso. Você deixa no singular se houver a repetição do artigo. Olha aqui. Suportou a pressão, ó, diante do substantivo, eu tenho o artigo, tá vendo? A pressão interna, ó, o adjetivo ficou no singular, perceberam? Interna é o adjetivo ficou no singular. E a externa, ó, outro adjetivo aqui. Então, nós temos 2 adjetivos, ó, interna e externa. Nós temos 2 adjetivos. E nós temos um único substantivo, pressão. Meu substantivo está aqui, ó, pressão. Tá? Então, eu deixo tudo no singular, desde que eu repita o artigo diante aqui desse substantivo, ó. A pressão interna e a externa. Ah, professora, mas por que tem o a aí se é adjetivo, não é substantivo? Gente, substantivo está subentendido, tá? Ao pé da letra seria o seguinte: suportou a pressão interna e é a pressão externa. Sabemos que, por uma questão aí de estética, né, de coesão, não devemos repetir palavra desnecessariamente se ela pode ser subentendida. Então, ó, eu não vou escrever novamente pressão, tá? Eu posso subentender, então não precisa, mas ela existe, ela só não está escrita. É a famosa elipse, lembra disso? É a elipse do substantivo aqui, porque é desnecessário, tá? Então, a pressão interna e a externa. Ou então, você vai fazer o seguinte, você usa o artigo só diante aqui do primeiro termo, olha aqui. Suportou as pressões, repararam? Eu coloquei o substantivo aqui no plural. As pressões interna e externa. Repararam? O adjetivo, ó, ele fica no singular. Tanto na primeira situação quanto na segunda, ele fica no singular. O adjetivo, 2 ou mais adjetivos, eles ficarão no singular. Na verdade, a gente mexe no substantivo, tá? Então, ó, se eu tiver o artigo diante aqui do segundo adjetivo, indicando também a elipse, né, de pressão, então vai ficar tudo no singular, ó, a pressão interna e a externa. Ou então, eu jogo tudo para cá, ó. Suportou as pressões interna e externa. Observaram? Ó, aqui eu não tenho a na frente do externa, tá bom? Por quê? Aí eu não tenho o subentendimento do substantivo pressão. Já está aqui, ó. É como se eu tivesse retirado daqui e jogado para cá. Suportou as pressões interna e externa. Tá? Então, duas possibilidades. Se você colocar esse substantivo no plural, né, o artigo aqui no plural acompanhando. Se você colocar esse substantivo no singular, repete o artigo diante do segundo adjetivo. São essas duas possibilidades que nós temos. Agora vem aquelas regrinhas especiais, né? Os casos particulares. Vamos lá. Com essas expressões aqui, ó. É proibido, é necessário, é bom, é preciso. Como que a gente faz essa concordância? Depende. Se você tiver artigo, você está definindo, determinando. Então, você vai efetuar a bendita concordância. Se você não tiver artigo, você generalizou. Então, não tem concordância. Fica no masculino. Olha aqui, preste atenção. Risquei tudo aqui. Vamos lá, ó. É proibido, observem, é
proibido entrada de visitantes. É proibido entrada, qualquer entrada. Correto? Olha embaixo. É proibida a entrada. Qual a diferença? Eu usei o artigo diante do substantivo entrada. Então, se você usar o artigo, você tem que concordar. Olha aqui. É proibida a entrada, certo? Então, ó, é proibido entrada, sem artigo, é proibida a entrada de visitante. Então, aqui eu determinei, eu especifiquei que entrada é essa. Então, eu faço a concordância com o adjetivo proibida, ó, é proibida, certo? Embaixo, coragem é necessário. Ó, coragem, eu usei artigo? Não. Então, ó, necessário ficou no masculino, certo? Agora, se eu disser a coragem, olha aqui, ó, a coragem é necessária, tá? Necessária, concordando. Eu uso o artigo, eu coloco o adjetivo concordando no feminino. Se eu não usar o artigo, ele fica no masculino. Perceberam? Então, o artigo é que vai mudar aí para feminino. Próximo. Vamos lá, gente. Anexo, incluso, junto, obrigado, próprio, mesmo, kit. Esses adjetivos vão concordar, certo? Se eu tiver feminino no feminino, masculino, masculino, singular, singular, plural, plural. Olha aqui, as fotos seguem anexas. As fotos, feminino, plural. Anexas, feminino, plural. Adjetivo concordou com o substantivo. Se for singular, a foto segue, anexa. Os documentos seguem, anexos. Perceberam? Elas próprias, ó, elas próprias. Mesma coisa que elas mesmas, correto? Então, concordou, ó, feminino plural. Expedirão os documentos. Estamos quites. Estamos. Quem é o sujeito? Nós. Não é plural? Primeira pessoa do plural? Então, concordo, ó, adjetivo no plural. Nós estamos quites. Eu estou quite. Correto? A moça disse, muito obrigada. A moça não é feminino singular? Então, olha aqui, ó, o adjetivo, feminino singular. O rapaz disse, muito obrigado. Masculino singular, masculino singular. Ah, professora, e se tivesse um plural aí? As moças disseram. As moças disseram, muito obrigadas. Os rapazes disseram, muito obrigados. Ai, professor, isso é horrível. É horrível porque sou estranho porque não usamos no cotidiano, agradecemos por nós, não por um coletivo. Então, sou estranho, mas é a concordância correta. E eu já vi questão, acho que foi na ESA, se eu não me recordo, não sei se foi ESA ou se foi na EA. Eu já vi uma questão, acho que foi na ESA, que caiu justamente assim, como que ficaria esse plural. Então, aprendam e não errem, por favor. Vamos lá, observações. A expressão em anexo é invariável. Por que é invariável, gente? Isso é uma locução adverbial de modo. Repare que aqui anexo não está sozinho, vem precedido de preposição. Tá vendo? Em. Então, é o seguinte, quando vier em anexo, é invariável, tá? Em anexo sempre será assim. Não tem em anexa, em anexos, em anexas, não existe. Sempre masculino singular. Só gravar isso. Ah, tem em, é sempre anexo. As faturas seguem em anexo, adjunto adverbial de modo. Modo como elas seguem. Junto funcionando como advérbio, com a ideia de juntamente. Ou locução prepositiva, né? Junto de, junto com. Olha aqui no exemplo. Junto, olha a vírgula, indicando que isso é um advérbio deslocado, né? Junto, remeto-lhe às certidões. Esse junto indica o quê? Juntamente, que também é um modo, né? O modo como eu vou remeter, certo? As certidões seguem junto com os requerimentos. Junto com locução adverbial também na função de adjunto adverbial de modo. Modo como elas seguem. Elas seguem junto com os requerimentos. O adjunto adverbial seria tudo isso, certinho? Vamos ao próximo aí.
Vamos lá, gente. Quando mesmo significa de fato, realmente, ele é advérbio e fica invariável. Olha só, ela fará mesmo parte da banca examinadora. Ela fará mesmo, realmente, de verdade. Então, aqui ele é advérbio. Não tem feminino, não tem plural, certo? Sempre assim. Diferente de mesmo no sentido de próprio. Viu um exemplo anterior? Elas mesmas, elas próprias. É isso, tá? Então, cuidado aí. Gente, não acredito. Harley veio participar da aula. Desce, Harley. Harley é meu cãozinho aqui. Tá? Então, cuidado aí com essa bendita concordância, tá bom? Quando eu puder trocar por próprias, vocês sabem que a gente tem aí um adjetivo. E aí tem concordância. Quando você... Ó, vamos lá. Vamos botar na prática isso aqui. Ela fará própria parte da banca examinadora? Sem sentido, professora. Ah, tá. Peraí. Ela fará realmente, de fato, com certeza, certamente. Ah, eu estou afirmando. Se eu estou afirmando, mesmo aqui é advérbio, tá? Advérbio de afirmação. Olha, viu? Então, fiquem atentos até aí com uma função sintática, adjunta adverbial de afirmação. Correto? Vamos lá. 3. Bastante, pouco, muito, barato, caro, meio. Adjetivos que, às vezes, têm valor adverbial, ou seja, em determinadas situações serão adjetivos, em outras serão advérbios. E aí, vamos lá, o que a gente já aprendeu? Advérbio é invariável. Acabamos de ver ali o mesmo, né? Advérbio é invariável, não muda. Então, se for adjetivo, vai concordar. Se for advérbio, não tem concordância, sempre singular masculino. Olha aqui. Os dois atletas têm características bastante semelhantes. Bastante semelhantes. Muito semelhantes. Olha, gente, com quem que eu concordei? Eu concordei aqui, né, com adjetivo semelhante. Olha a dica, tá? Então, ó, muito, bastante, concordando com adjetivo é advérbio, não é isso? Tá? Para ser adjetivo, tem que concordar com substantivo. Então, aqui não é com substantivo, ele está concordando com o adjetivo. Então, ele é advérbio, certo? E o muito, eu sempre dou essa dica aos meus alunos. Bastante causa uma estranheza. E o aluno fica na dúvida. Eu digo o seguinte, troca bastante por muito. Por isso que eu coloquei aquela barra ali, tá? Então, você vai ler. Os dois atletas têm características bastante semelhantes. Ah, professora, fiquei confuso, estou com dúvida. Troca por muito. Os dois atletas têm características, como que você fala? Muito semelhantes, características muito semelhantes? Ah, eu não falo assim, professora. Certo? Você não fala porque isso é um advérbio. Então, bastante vai ficar no singular. Muito não ficou no singular? Bastante vai ficar no singular, tá? Troca por muito, bastante, que vocês não erram. Ó, bastantes atletas compareceram ao evento. Atletas é um substantivo. Se eu concordo com ele, quem é que concorda com ele? Pode ser advérbio? Claro que não, é o adjetivo, certo? Pronome indefinido na função adjetiva. Então, a gente tem aqui, ó, bastantes, muitos atletas. Fiquei na dúvida do bastante, que é o que causa estranheza. Ai, como é que eu vou falar isso? Bastantes atletas compareceram, bastante atletas compareceram ao evento. Ah, troco por muito. Como que eu falo? Muito atletas compareceram ao evento? Não, eu falo muitos atletas compareceram ao evento. Então, eu vou falar bastantes atletas compareceram ao evento. Perceberam aí a concordância? Outra dica, você trocar o substantivo masculino por um feminino. Por exemplo, se eu coloco aqui no lugar de atletas, eu coloco moças, tá? Moças. Como que eu falo isso? Muitas moças, não é isso? Ah, muitas, ó, concordou. Se concordou, é adjetivo. Bastantes moças. Bastante tem que concordar também, tá? Quando a gente coloca para o feminino também fica fácil ver com muitos, e aí é só fazer a concordância com bastantes também. Só colocar para o plural. E aí, hein? O barato da barata. Vamos nós.
As laranjas custam barato. Barato se refere o verbo, né? Ao verbo custar. Aparece aqui. Se refere ao verbo custar, ó. Adjunto adverbial de modo. Modo, como custam, tá? Então, custam barato. É advérbio de modo. Agora, olha embaixo. Prefiro os produtos baratos. Produtos. Substantivo, não é isso? Então, ó, eu vou concordar. Quer matar? Coloca outro adjetivo no lugar. Ah, eu prefiro os produtos baratos. Fiquei na dúvida, professora. Tá. Eu olhei produtos, se eu vi que é um substantivo, eu já sei. Se você, produtos, não lembro, confunde a minha cabeça o que é substantivo. Gente, substantivo é o que nomeia, o que dá nome, o que vem acompanhado de artigo, olha ali. O produto, os produtos. Mesmo assim, ficou na dúvida? Tá? Coloca isso para o feminino. Prefiro as roupas. Eu prefiro as roupas baratas. Observaram? Não tem concordância no feminino? Então, no masculino vai concordar também. Prefiro os produtos baratos. Correto? Vamos ao próximo aí. Bom, gente, paramos por aqui, na verdade, né? Porque o próximo conteúdo aqui já é concordância verbal e eu não vou gravar no mesmo vídeo porque é extenso, é longo. Vou até dividir em 2 vídeos concordância verbal para não ficar muito cansativo para vocês. Então, continuem estudando. Espero ter ajudado aí, ter clareado o assunto concordância nominal para vocês. Se houver dúvida, me procurem, aqueles que são meus alunos em sala, me procurem. E quem não é meu aluno, pode colocar aí nos comentários as dúvidas, que eu procuro fazer o material para esclarecer as dúvidas de vocês, certo? Bons estudos, continuem focados, vejam com calma, tranquilidade, mas sem perder o foco. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.